Bem, nós voltamos ao Show Business com uma história exemplar de empreendedorismo. Ele nasceu no Uruguai, começou a vida como garçom no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Em 1992, fundou uma empresa que se transformou numa das maiores de serviço de alimentação no Brasil, com 3 bilhões de reais de faturamento anual e mais de 20 mil funcionários. Ele é Daniel Mendes, fundador e presidente da Sapori. Obrigado, Daniel, pela presença aqui no Show Business. Quando eu vejo uma história dessa e uma trajetória dessa que você vai contar já, eu me questiono como um garçom, um sujeito que lá atrás era um garçom em Porto Alegre, hoje comanda, a partir da sua criação, uma empresa com faturamento bilionário e com 2 dezenas de milhares de trabalhadores. Como? Primeiramente, um prazer estar aqui. Eu gosto muito do programa, participo do programa há algum tempo, é uma honra estar aqui. Bom, na verdade, como a gente diz assim, olha, fazendo o que a gente entendeu que teria que ser feito, depende das etapas, depende do momento. Então, assim, eu tive na vida algumas oportunidades onde pude fazer aquilo e aquilo foi uma atrás da outra, sempre busquei pela inovação, de fazer diferente, e hoje o resultado até aqui é esse que você falou. É isso que eu ia falar. Assim, nessa tua trajetória você teve muitas oportunidades. Você acha que é muito trabalho, é foco, é sorte, é um anjo da guarda? O que é? Olha, eu poderia dizer que é um pouco de tudo. É um pouco de disciplina, é um pouco de como você encara os negócios, como você olha, o que você planta, você colhe, né? Você tem muitas oportunidades, mas quais são aquelas que realmente fazem sentido, né? Porque nós temos várias coisas, mas todas elas fazem sentido no ecossistema de alimentação e serviços. Então a gente não vai, daqui a pouco eu não vou fazer sapato, não vou construir coisas que saem fora desse ecossistema. Mas o que está dentro do ecossistema, a gente tem abarcado muita coisa. Começamos com uma empresa de alimentação, hoje nós temos empresa de alimentação, empresa de eventos, nós temos empresas de facilities, nós temos uma série de produção de marmita, indústria acoplada quando se fala de sous vide. Então nós temos uma série de coisas. E especialização em várias delas, em suprimentos, em transportes, em logística, mas tudo a ver com o ecossistema. Daniel, o seu grande negócio é fornecer, na verdade, alimentação para os mais variados setores da economia produtiva, e agora agora tem os eventos que você já vai falar. Quantos pratos de comida você produz, você faz, a sua equipe faz por dia? Olha, hoje nós estamos algo em torno de 1.300.000 só no Brasil, fora a Colômbia. É muito, 1.300.000? 1.300.000 por dia. Isso você faz tanto para empresas quanto para eventos, é isso, né? Assim, em termos de alimentação, nós temos escolas, hospitais, indústrias, depois os eventos, os corporativos, escritórios, enfim, em todas as partes. Nós vendemos hoje comida pronta para os supermercados, para grandes redes de supermercados. Então nós temos uma vasta gama de produção. Né? Agora, onde está o nosso forte é junto aos clientes. Agora, o que é com esse mais de 1 milhão de pratos de comida diários, o que é um bom prato para você fornecer para uma pessoa? Olha, o bom prato, eu te diria assim, o bom prato é aquele que é melhor que a gente pode fazer no orçamento da empresa. Então, se você tem um casamento, o melhor prato tem uma característica. Se você tem uma recepção, é outra. Se você tem um trabalho na empresa, é outra. Se você está falando de hospitais, é outra. Então, muito depende daquilo que é, do que você espera como qualidade assegurada frente ao preço que você vai pagar. Eu faço alimentação hoje de refeição que vai se a gente pode dizer em termos de refeição, vai de R$12, de R$8 a R$500. A R$1.000, depende do evento, depende do que você quer. E as especificações, se você vai para a área hospitalar, ela tem uma especificação muito própria, né, de patologias, enfim. Você está falando de prato de R$1.000 e eu imagino até quem está fazendo esse prato, porque o Daniel acaba de fechar uma parceria
com o Alex Atala, né? Do restaurante Dom. Por que você decidiu entrar na alta gastronomia, na gastronomia também falada de luxo? Bom, o pontapé inicial de tudo isso, né? Quando a gente viu que tinha que alçar voos maiores do que aqueles somente, não que não seja grande o voo de atender as empresas, as indústrias, as escolas, foi a Olimpíada. A Olimpíada levantou o nível, a exigência da Olimpíada. Nós fizemos 70 mil refeições dia. E você tinha a DOC no café da manhã. Você tinha. Você estava ali fazendo comida para a elite do mundo. Você imagina que a maioria dos atletas, no mínimo 4 anos, se prepararam para aquele evento. Então não era só a questão de sabor e de qualidade e de diversidade, mas de saudabilidade também. Eu só costumo dizer que só para trocar os alergênicos da alimentação, tudo que se oferecia tinha que ter uma placa de alergênico. Tinha 20 pessoas de manhã, 20 pessoas de tarde e 20 pessoas de noite, só para trocar as tabelas, cada vez que... Porque imagina você vai fazer para um atleta e o camarada tem alergia a alguma coisa, vai dar problema. Quer dizer, fazer as Olimpíadas foi uma operação assim inédita para vocês, né? Sem dúvida. Inédita para mim, inédita para o Brasil, inédita porque foi a primeira Olimpíada. E você sabe que mais complexo que a Olimpíada, só tem um evento mais complexo que a Olimpíada. A guerra. Você se preparar para a guerra é mais complexo do que a Olimpíada. Agora não tem nada mais complexo do que uma Olimpíada. Bom, a partir das Olimpíadas, que tem essa operação aí que você já exemplificou pra gente, a partir daí abriu esse caminho de eventos, né? E vocês estão fazendo eventos com muita frequência, né? Vocês vão fazer agora em São Paulo o The Town, né? Isso. Como é que é alimentar tanta gente? Bom, vocês alimentam isso diariamente, mas assim, alimentar nessas ocasiões específicas. Olha, a gente já teve os eventos similares, né? Teve o Lollapalooza, a gente fez todo o Lollapalooza 2 vezes. E agora o The Town é a primeira vez que vem o The Town para São Paulo. Então nós temos a parte do Times Square, né? Onde eles querem uma caracterização clara de São Paulo. Então ali nós tivemos que, além de ter o chefe de São Paulo, que é o Atala, que tem um restaurante com 2 estrelas Michelin, enfim, de ser o Atala, né? Nós trouxemos características da culinária paulistana. Então vai desde o sanduíche de mortadela do Mercadão até a pizza da Moca. E cada bairro tem a sua característica com a sua alimentação. Tem desde refeição saudável, açaí, sorvetes especiais, culinária japonesa. Então vai ter várias comidinhas assinadas pela Atala. Ô Daniel, você falou de características. Você tem a sua empresa há 30 anos. Quais foram as maiores mudanças no gosto? Eu até imagino algumas delas, por exemplo, talvez o gosto de comidas mais saudáveis, né? Uma característica mundial. Mas assim, se a gente pegar esses 30 anos, tiveram muitas mudanças aí no bom prato aí do que as pessoas desejam comer. Qual que é a tua avaliação das principais mudanças nesse quesito? Olha, quando a gente fala de alimentação, a gente fala de experiência, né? Dentro da característica de cada lugar, a experiência. Quando a gente começa a Sapori, o mercado tem aquela típica fábrica de refeitório, daquelas mesas todas juntas, de azulejo na parede, bem uma coisa bem que não tem nada a ver com hoje. E nós começamos a revolucionar isso. E todo esse momento a gente fez os restaurantes, tirou o nome refeitório, chamou restaurantes, tirou o nome comensal, colocou cliente e usuário. São várias coisas que aconteceram com o decorrer do tempo. Mas se eu puder te dizer, uma grande mudança que houve foi com a pandemia. Mas qual foi a mudança? Nós sempre cuidamos, a nossa característica em termos de alimentação, ela sempre foi muito trabalhada. Nós temos nutricionista, nós temos engenheiros, nós cuidamos de fluxo, nós cuidamos de procedência de comida, nós temos uma série de coisas. E o cliente, até a pandemia, ele só queria ver o produto final. Então ele estava na variedade, na cor, e pouco dava para os bastidores. Veio a pandemia e nós fomos muito reconhecidos. Porque aí o cliente começou a se preocupar com as questões que realmente deve se preocupar também, além disso. É a experiência, mas é a segurança alimentar. Então a gente não compra. Como é que a gente compra, como a gente condiciona, como é que a gente manipula. Então, para nós a Olimpíada deixou um legado também, que foi de reconhecimento pelo aquilo que nós já fazíamos de forma natural. Agora, como é que é a variedade de gostos e estilos num país como o Brasil? A
gente está falando do Nordeste, eu sou do Sul, por exemplo, eu sei das características lá do Sul. Mas como é que é produzir comida num país como o Brasil? Bom, o Brasil é um país continental e é um país que tem características muito próprias de culinária. Você pode ver que, por exemplo, o feijão do Rio Grande do Sul não tem a ver com o feijão de São Paulo. O de São Paulo não é do Rio. Que não é do Rio. E que é muito diferente do que da Bahia. Então, assim, tem características culinárias muito próprias. E isto é pelo motivo pelo qual a gente é o especialista em comida caseira. Comida caseira de cada lugar. Porque tem as suas características. Coentro, por exemplo, na Bahia, até no bife o pessoal coloca coentro. Você coloca coentro em São Paulo, tem muita gente que não gosta. Então, assim, é muito rica a nossa culinária. E tem delícias em tudo isso. Capturar isso. E o Atala é professor nisso. O Atala vai para fora, ele traz coisas diferentes, ele provoca isso na gente. Então, não só... E isso também vai para... No nosso caso, nós temos muito características e temos a condição de fazer comida caseira com sabor local. Comida caseira, você está falando do arroz, cada região com o seu. Tempero, né? Do tempero, por exemplo, no norte você tem uma farofa, a farofa é dura. É dura de morder, sabe? Aqui você tem, em Santa Catarina, ela é tipo uma farinha, é branca, é maravilhosa. E você vai pra Bahia e é linda, porque tem aquela amarela. Então, só na farinha, que numa hora é mandioca, outra hora é aipim, né? Até o nome muda de região para região. Só ali é uma arte culinária impressionante, com características muito territoriais, apesar de ser o mesmo produto. E dos estados aí, das regiões, quem é o povo mais exigente no Brasil? Olha, depende do exigente, né? Se você vai para uma parte de culinária, eu diria mais do que exigente, de riqueza, né? Você tem, Minas Gerais é muito rico em termos de coisa, mas são características de comidas um pouco diferentes das comidas, por exemplo, do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem muito mais carne, né? No Rio Grande do Sul tem muita influência, você come, por exemplo, uma chimia, você tem uma abóbora com açúcar. Você come língua com ervilha. Se eu servisse língua com ervilha em São Paulo, o pessoal joga a coisa. E no Sul, é maravilhoso. Língua com ervilha e purê de batata. Então, assim, cada característica, cada região tem a sua própria característica. Daniel, o que é mais complicado trabalhar? Porque você trabalha com alimentos perecíveis, que deve ser muito problemático, aí muito complicado. Você trabalha com distribuição, para distribuir em vários lugares. E você trabalha com gente. O que é mais difícil? Olha, sem dúvida nenhuma, é o que dá mais prazer, é trabalhar com gente. É o mais difícil? É o mais difícil e o que dá mais prazer. Porque onde está a diferença, em todo serviço, é nas pessoas. Eu costumo dizer muito que quem não gosta de gente, não trabalhe com alimentação, porque tem que gostar de gente. Senão, não tem problema nenhum não gostar. Mas para trabalhar em alimentação, em serviços de alimentação, em serviços como um todo, mesmo em facilities, a gente levou muito isso. É trabalhar com gente, é trabalhar com... Sabe, você tem que gostar do que você vê. É duro. Não é fácil você fazer alimentação todos os dias. Não é fácil se agradar todas as pessoas. Mas é muito gratificante. E você só sente isso quando você tem... Porque serviços tem que ser humilde. Serviços, se você não está para servir, então não trabalhe nisso. Então, serviços, o próprio diz, você tem que ser serviçal. E serviçal tem que ser humilde, não humilhado, humilde. Então, se você tem essa característica, o serviço vai ser bom, porque o que você está esperando com ser servido, é ser agradado com uma boa alimentação, com uma decoração, com um sorriso, com um local limpo e adequado, com segurança alimentar. Então, são muitas características que levam à experiência da alimentação. Agora, eu imagino que vocês devem treinar boa parte aí dos seus colaboradores, dos seus funcionários. Como é que é treinar para um bom atendimento? Olha, nós temos muito treinamento, nós temos por colaborador, desses 20 mil, nós temos fichas dos treinamentos que eles receberam, de como eles se ajustam na função, tecnicamente, e também como eles estão aculturados na companhia. Nós temos todas as pessoas, a visão de dono, como é que a gente faz. O RH é muito forte. Nós temos um RH específico que cuida do atual e do anterior, e um RH que cuida do futuro. Uhum. Como nós vamos estar preparados para as novas coisas. Então, o mais complicado é o que dá mais prazer, trabalhar com as pessoas.
Agora, a gente está falando do Alex Atala, né, que é o seu novo parceiro. Toda alimentação de alta qualidade, ela precisa ser cara ou não? Esse é o desafio que o Atala nos coloca, que uma alimentação, para ser boa, não necessariamente precisa ser cara. Nós temos a marmitas que nós damos do Atala, que tem uma grande diferença. Nós chega na gôndola às vezes por R$20. Por 20? Por R$35. A Express está chegando por 20 e poucos, e a grande, a maior está chegando por 35 a 40. Assinado pelo Atala. Então a ideia é democratizar isso. Uma boa alimentação não necessariamente precisa ser uma alimentação cara. Você pode, aí que tá, e aí é onde está a questão. Você pode fazer um arroz e feijão muito bem feito, né? E você pode, arroz e feijão. Mas se você fizer ele bem feito, ele é um prazer. Falando em arroz e feijão, qual que é o seu prato preferido? O meu prato preferido é paella. É paella? De fazer e de comer. Você é um bom cozinheiro? Olha, para algumas coisas sim, né? Para algumas coisas sim. Gosto muito de fazer paella, faço, meus amigos gostam muito. Então eu já tenho uma chancela na paella. Deixa eu falar do nome que você escolheu, do Sapori, né? Que é o nome italiano mesmo, né? Por que esse nome? Porque, eventualmente, quando a gente fala de alimentação, imediatamente a gente escuta falar muito francês, né? Por conta da culinária francesa, sem tirar, claro, a questão italiana, que também faz uma culinária muito, muito boa. Por que a escolha do Sapori? Olha, eu vou te dizer claramente, né? Quando eu entrei no Brasil, quando a gente fez essa empresa no Brasil, as duas empresas que corriam com a gente tinham nome francês. Eu digo, eu não vou botar nome francês. Eu quis que um nome curto, que lembrasse comida, que lembrasse sabor, e aí foi que a gente escolheu a Sapori. Curto, tem a ver com o nosso produto, porque é sabor em italiano, traz a gastronomia italiana, que é de família, de todo mundo junto, do domingo. Então por isso que a gente escolheu a Sapori. Só que eu vou te contar uma coisa, eu fui numa inauguração de um cliente e foi um padre abençoar essa inauguração. Quando ele viu o Sapori, ele ficou falando só do nome Sapori, o que significava o nome Sapori, que vem do latim, que não é somente sabor, que tem a ver com transparência, enfim, depois que pesquisar vai ver. Mas o nome Sapori é muito mais do que só sabor, nas relações. Então eu fiquei muito feliz com essa escolha e tem tudo a ver com serviços e não só com o sabor da alimentação, e sim, é uma característica própria e eu queria realmente ter um nome característico. Em qualquer lugar do mundo, se você não gosta da culinária, o que você come? Exatamente. Comida italiana. Como é que você vê o ambiente de negócio? Você nasceu no Uruguai. Uhum. Como é que você vê o ambiente de negócios no Brasil hoje e na comparação desde que você começou essa empresa? Porque você está há 30 anos com essa empresa. Como é que você vê? Olha, me sinto um privilegiado. Porque eu e a maioria dos uruguaios, hoje tem mais uruguaios fora do Uruguai do que dentro. Porque na minha época, quando eu vim para cá, muitos anos atrás, eram 3,5 milhões. Hoje continua sendo os 3,5 milhões. Então é um país que criou pessoas, mas não dava condições de crescer. Então, meus pais foram primeiro para a Argentina, depois vieram para o Brasil e eu, como família, vim junto. Mas eu tenho que agradecer porque eu tive... o Brasil é um país que te dá oportunidades, né? Claro que não é fácil, cada vez está mais competitivo, né? Mas o Brasil tem muitas possibilidades que um país pequeno não tem. Então eu agradeço muito poder estar aqui, acho que tive muito mais do que eu esperava e tenho o compromisso de continuar fazendo mais. Porque eu acho que da onde eu vim, do que eu tinha e as oportunidades que tenho, eu tenho uma obrigação de não pensar só em mim e pensar nas 20 mil pessoas e mais de 1 milhão de pessoas que eu atendo. Então eu faço parte de uma comunidade. Então é importante o exemplo de trabalho, o exemplo de que pode dar certo, que eu não sou melhor que ninguém é melhor que ninguém, todos somos pessoazinhas. E se eu tive essa habilidade, essa é a minha missão. Então eu tenho muito orgulho de fazer isso e tenho muito orgulho de estar atuando no Brasil e acredito muito, não só neste momento, como nos momentos futuros. Sempre olho o copo meio cheio. O copo meio cheio. Você pensa em abrir o capital da sua empresa, fazer um IPO? Sim. E como é que estão os preparativos? Está esperando o melhor momento econômico? Porque eu faço essa pergunta para os executivos, seja brasileiro, seja estrangeiro, a resposta é sempre a mesma. Eu estou esperando um bom momento, porque realmente é uma resposta que é a mais verdadeira possível. Porque, por exemplo, esse ano
o Brasil não viveu um IPO, não só o Brasil, né? Os Estados Unidos, a Europa, mas é essa a resposta que eu vou ter de você também, esperando um bom momento econômico? Por mais que eu queira fazer agora, eu preciso esperar o momento adequado para isso. Né? O que nós estamos fazendo agora é nos preparando para quando tiver esse momento. Esse momento independe da gente, mas eu costumo dizer uma coisa que onde a gente faz a diferença é o que a gente faz dentro da empresa. O externo, se o dólar subiu, se tem inflação, se não tem inflação, é para todos. Onde vai estar a diferença? Naquilo que a gente consegue realmente administrar. Eu não consigo administrar o aumento do arroz, aliás, o aumento do arroz, o aumento da commodity, o aumento do dólar, mas o que eu consigo administrar? As nossas pessoas, produtividade, alinhamento, cultura, senso de dono, cuidar do cliente. Isso sim eu consigo fazer. E como referência e como resultado, vou estar bem dentro do meu negócio se ele for mais competitivo, se ele for produtivo, se ele estiver agregando valor e se ele estiver agradando o cliente. Você teve um fundo que adquiriu uma parte ali da Sapori, né? E nesse preparo para o IPO, a gente preparou, tem todos os rituais, né? Nós temos conselho muito tempo, nós temos auditado. E o ano passado, em abril, nós tivemos o aporte de um fundo que ele teve as características que a gente queria. Um fundo pequeno, que pudesse nos ajudar, que fosse internacional e que não quisesse o controle. Então nós temos hoje um fundo nessas características. Esse é o ponto-chave. Você não abre mão do controle? Por enquanto não. Por enquanto não? Por enquanto não. Muito bem. Agora, tem uma coisa, falando em termos de alimentação, que eu imagino que deve ser uma preocupação, inclusive sua, que é desperdício. Porque seja evento, seja ainda mais você lidando com tantas empresas, fazendo mais de 1 milhão de pratos de comida diariamente, eu imagino que o desperdício deve ser muito grande, né? Já foi muito maior. Nós temos muita tecnologia hoje aportada nos restaurantes. Nós temos muitos produtos que fazem regeneração, muitos produtos que aumentam o shelf life, muitos equipamentos que ajudam a não ter erros, manipulações. Então eu posso dizer, nós temos uma média hoje de 0,06 por cliente. Quando você soma isso por 1,7 milhão, nós estamos falando, a gente fez um cálculo quando a gente começou a trabalhar isso de frente, que a gente por dia jogava fora mais de 100 mil pratos de comida. 100 mil? Há alguns anos atrás. Hoje eu posso te dizer que nós temos algo em torno de... Quando a gente fala desse percentual, é muito pequeno. Então hoje, antigamente nós nos preocupávamos no que sobrava, dar em condições para poder doar. Hoje, praticamente não sobra. Você acha que as pessoas estão mais conscientes? Não, os processos dentro da empresa estão mais conscientes. A forma de você regenerar, a forma de você produzir, a forma de você... A própria comida congelada. Antigamente você tinha um tabu de comida congelada. E a maior culinária do mundo era que tinha mais tabu. Sim. Hoje eu te garanto que mais de 70% das baguetes que você come em Paris são congeladas. São congeladas. Daniel, você é um empresário que você está 30 anos à frente de uma empresa e você se reinventa a todo momento. Você não fica só com o seu business, por exemplo, que é a alimentação e servir essa variedade de clientes e setores que você serve diariamente. Você vai se renovando. E uma das renovações recentes você até falou durante a edição, esse bloco do Show Business, é o Facilities, né? Por que você acredita que o Facilities... Em primeiro lugar, eu queria que você explicasse ao nosso espectador o que é o Facilities e por que você acredita que a receita da tua empresa vai ser tão significativa através do Facilities. Bom, quando eu vejo o mercado, eu posso dizer, bom, primeiro, o que é Facilities, né? Facilities são trabalhos que estão além do entorno, exatamente. Da alimentação. Limpeza, portaria, segurança, jardinagem, manutenção predial, manutenção industrial, provisão de água, de luz, enfim. É muito complexo, é tudo que está à volta do cliente e torna o cliente mais especialista naquilo que ele faz. E a alimentação também faz parte disso. Então, a alimentação também é Facilities.
Então, que tem? Qual é a característica da alimentação? Eu estou todo dia, todos são meus clientes. Do presidente da empresa ao que limpa, são todos clientes. E todos têm a mesma alimentação. Então isso me deu uma possibilidade de trabalhar com serviços muito grande, uma credibilidade muito grande. E quando você olha o nosso mercado, quando você vê a alimentação, ela já é um mercado consolidado. Tem bastante, tem muito o que crescer ainda, mas é mais consolidado. Quando você vai para facilities, a maior empresa do mercado em facilities não chega a ter 5% desse mercado. Isso você está falando do mercado brasileiro. Do mercado brasileiro. A maior tem quantos por cento? A maior tem 5% e fatura 8 bi. Imagina o tamanho desse negócio. Então, na verdade, o que você está falando é que vão ter muito mais contratações aí no seu grupo. Você está com 20 mil colaboradores. Para você absorver muito mais gente aí no Facilities, porque você está falando realmente que o Facilities é mão de obra pura, né? Porque você está falando de limpeza, de segurança, vai ter muito mais contratações, então. Sem dúvida. Na verdade, assim, quando você fala de alimentação, você tem 30% de mão de obra. Quando você fala em facilities, nesta característica, você tem 80% de mão de obra. Então, em termos de contratação de pessoas, claro que vai ter mais. Mas também tem aquelas manutenções mais técnicas, onde você aporta muita engenharia, muita tecnologia. Então, no mix todo, claro que vai ter mais contratações, porque a alimentação por si só tem 30%. E facilities tem 80% a base. O que você valoriza num profissional? Você que lida diariamente com tantos milhares de profissionais, né? O que eu avalio, né, principalmente dentro do nosso ecossistema, é que esteja adequado à cultura. O mais difícil de você manter a cultura numa empresa tão espalhada. Veja, nós temos mais de 1.400 pontos espalhados. Então, você manter uma cultura, você ter todo mundo no mesmo lugar é mais fácil do que você ter todos espalhados. E em quantidades diferentes. Eu tenho restaurantes que tem 1.000 pessoas trabalhando para nós. E tem restaurantes que tem 3. Então, são muito características. O que faz todo mundo olhar para o mesmo lugar? É o exemplo da liderança. E como é que a liderança se comporta? Quando tem cultura. Então, o meu papel hoje é criar cultura. É criar as pessoas reagindo positivamente e olhando os princípios todos dentro da ética que nós estabelecemos e dos nossos valores. Daniel, como é que você vê o futuro desse seu setor de alimentação? Porque como a gente já falou aqui no bloco, teve uma mudança, né, das pessoas, principalmente da pandemia que você estava falando. Eu já imaginava que as pessoas, elas mudaram, aí gostos, vão atrás de alimentações mais saudáveis do que há 20 anos atrás. Mas como é que você vê o futuro? Olha, o futuro, eu vejo, a gente sempre o futuro, ele está logo ali, né? Nós temos experimentado no nosso negócio mudanças muito rápidas de tecnologia, de equipamentos, de produtos que serviam, de necessidades do cliente. Eu acredito que cada vez mais a alimentação é uma das coisas que tem a ver com saúde. As pessoas estão vivendo mais, precisam viver melhor. Você tem que viver com 80 anos, 90 anos, 100 anos, mas com qualidade. Onde você vai buscar essa qualidade? Naquilo que você ingere, nas práticas que você tem, não só na alimentação. Mas a alimentação é algo importante. Então, o que eu acredito? Que as pessoas vão ter cada vez mais conhecimento. Então a inteligência artificial vai dar muito conhecimento às pessoas do que comer, do que te faz diferença. Isso vai ser cada vez mais valorizado, porque a gente vai viver mais, mas tem que viver mais e melhor. Quer dizer, você falou aí duas palavras que viraram as palavras aí do ano, né? Que é inteligência artificial. Quer dizer, ela vai impactar, já está impactando aí o teu setor. Já. Não, o setor, tudo, né? As pessoas precisam de conhecimento. O conhecimento é cada vez mais fácil. E a pessoa, quando tem conhecimento, ela reage muito mais. Você come, por exemplo, hoje alguns produtos se você não sabe o que está comendo. Você vai para alguns países, você tem uma placa desse tamanho de gordura saturada, de açúcares em excessos. Agora no Brasil está começando também. Então as pessoas estão mais com conhecimento, elas deixam de comer algumas coisas que hoje elas comem, que dão para as crianças. Daniel Mendes, fundador e presidente da Sapori. Obrigado pela presença aqui no Show Business. Você que é um personagem já cativo aqui deste programa. Obrigado, viu? E parabéns aí por essa trajetória notável aí que você tem. Muito obrigado. E o Show Business de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até semana que vem. Até!
Realização Jovem Pan News.